Agora a brincadeira ficou séria, porque hoje vamos falar sobre Design System, aquilo que persiste e persegue tudo aquilo que é Vibe Code. Alan Nicholas fala sobre UX, Design System, Thiago Finch, Design, etc. Mas ninguém nunca consegue compreender exatamente como é que eles fazem a replicação de um site para ficar bonito. E dentro do submundo da internet acaba que as informações estão muito perdidas. Então hoje nesse vídeo eu vou te ensinar basicamente o que é Design System para IA, o porquê ela funciona e como você vai conseguir replicar os seus sites e o seu branding para outros sistemas. E possivelmente a gente vai encontrar novos meios de como conseguir fazer isso. Antes de começar o vídeo, eu quero me apresentar. Eu sou Ítalo IA, o seu gestor de IA, engenheiro de IA, seja lá o que for que você queira dizer que eu sou. Eu tenho uma comunidade chamada Miners, que é a melhor comunidade de inteligência artificial que eu encontrei na internet. Então não é porque é a minha, mas é porque é a melhor comunidade de inteligência artificial que eu já participei. Então se você quer entrar nessa comunidade, é gratuita, clica aqui no link, já curte e comenta o vídeo porque vai ser bom demais a aula sobre Design System. Antes da gente começar literalmente a dizer o que é um Design System para IA, eu quero definir um pouco o que é Design System. Design System é um conjunto organizado de regras, componentes e diretrizes usado para construir produtos digitais de forma consistente e escalável. O que significa isso? É você literalmente ter um site exemplo para que os desenvolvedores utilizem aquele exemplo para desenvolver o site e o sistema. E aqueles componentes, botões, tabelas, etc., eles consigam ser replicados com escala, sem necessariamente o cara tá criando ou tentando reutilizar algum código que não tá tão claro. Beleza? Então isso é Design System. Um exemplo para um desenvolvedor. Eu vou dar um exemplo do botão de site aqui, ó. Você vai criar um botão de um site, logo você tem a cor, a paleta de cor dele, você tem a tipografia delimitada dele, você tem os espaçamentos que ele tem que funcionar e os ícones e ilustrações permitidos para usar naquele botão. Então, quando você está criando um site do zero, você perde essa linha de raciocínio, porque você tem que pensar fora da caixinha. Porém, quando se trata de um projeto maior, você cria um Design System como se fosse um brand book, e esse brand book do site, ele vai funcionar apenas para que você sirva de exemplo e saiba, opa, eu só copiar esse código aqui e ele vai funcionar literalmente dentro do teu site. Copia e cola e vai montando o teu site como quebra-cabeça de design. Beleza? E qual é o ponto positivo disso? É a reutilização. Então, se eu já defini como é que deve ser um botão, é só copiar e colar. E a consistência. Então, não corre o perigo de tu fazer um botão de uma cor e outro botão de outra e perder a credibilidade e profissionalismo no design. Isso deixa feio, isso deixa estranho e acaba perdendo aquela que é a qualidade de um bom design. Mas assim, tem muita gente preocupada com isso? Não. Dá pra vender sem essa frescura de Design System? Dá. Mas para determinados tipos de produto, o design importa muito mais do que simplesmente fazer de mão beijada assim, fazer de qualquer jeito, entende? E aí, o que é que você pode reutilizar com consistência? Botões, inputs, ou seja, tipo campos de textos, cards, modais, menus, etc. Tabelas, entre outros. Mas aí é o que pega nesse momento. Para IA, isso funciona? Funciona. Porém, precisa de algumas mudanças. E eu vou te mostrar quais mudanças precisam ser feitas para funcionar bem na IA. Por quê? Só colocar o site, só colocar aqueles componentes, ela não vai funcionar bem. Ela vai ler, mas não vai conseguir replicar com tanta coerência. Então, o que é que a gente precisa fazer? Eu vou abrir aqui um site chamado Design System Brasileiros. E aí, tu entra dentro desse site, Design System Brasileiros. Eu posso colocar aqui na descrição se você quiser. Lá vai ter uma porralhada de exemplos de Design System. Você pode clicar aqui e abrir e vai... Eu tenho até do Gov aqui, ó. De vários Design Systems. Isso é um padrão normal de exemplo para desenvolvedores front-end. Então eu vou pegar aqui o da Natura, o Gaia Natura. Vou abrir o código fonte dele. E aqui tu vai ver, ó, como é que funciona o Design System, ó. Playground, como é que funciona a documentação. Tá vendo aqui, ó, Inverse, primário, color, default, como é que vai funcionar cada uma. Deixa eu ver aqui. Um card, variantes, colors, como é que ele tem que ficar cada um. Quando vier no Playground, como é que vai ficar isso daqui? Vem aqui no Canvas. Cada um tem uma funçãozinha. E tem outros diversos aqui. Componentes, botões, como é que funciona botões, variantes de cada um, como é que vai funcionar, como é que vai ser a documentação desse trem aqui. E aí quando você pega aqui no Show the Code, ó aqui o código por trás desse trem todo. É assim. Isso aqui é o Design System, tá? Ele vai ser a referência. Tu vai copiar isso daqui pro front-end e coloca lá, que é como funciona. Tem como usar as cores. Quando o background tiver com cor escura, o que é que tem que colocar na cor, coisa desse tipo.
Porém, quando tu tem esse show de code aqui, quando é um site pequeno, tu consegue copiar isso daqui e funcionar legal pra IA. Mas quando tu tá fazendo vibe code, replicação de sistema, utilizando IOX, ela precisa de uma referência de utilização do design system, não apenas o design system. Então a gente precisa fazer umas certas mudanças para esse código funcionar. E quais são essas mudanças, Ítalo? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Ó, vê isso daqui, vê se tem uma de cor. Pronto. Aqui tu tem os styles dela, ó, display flex, reaction coluna. Deixa eu ver se tem alguma de cor. Não tem. Vou aqui pro Obsidian, é melhor. Ó, Design System. Ó, como é que funciona normal a descrição de cor lá no CSS? Tu coloca aqui, color, primary, aí tu coloca o hexadecimal, secondary, esse daqui, background, esse daqui, o texto tem que ser nessa cor aqui, os espaçamentos, os raios de borda. Isso aqui é uma delimitação de códigos de cores, espaçamentos de um Design System normal. Para uma inteligência artificial, para isso aqui funcionar, o que é que ele teria que ser feito? Olha, tu tem a cor primária aqui e o contexto de utilização. Contexto, significado, ação principal, usage, botões de CTA, links importantes, emotion, confiança, prioridade alta, regras, usar apenas para ações principais, não apenas com background dominante, manter contrastes acessíveis. A cor secundária tem isso daqui, o background tem isso daqui, o texto tem esse valor, os espaçamentos, esse valor, e no final a gente tem as regras. Ou seja, para cada cor, para cada espaçamento, para cada componente, vou botar chave valor dentro desse JSON, para cada item específico dessa componentização de cor e de formatação, ela vai ter uma base contextual de regra, contexto e regra, para poder utilizar. E aí mantém-se a consistência, porque é como se fosse um prompt injection. Ela tem a sua query ali, faça um site assim assado para mim, e ao invés dela ler o código e tentar replicar ou fazer alguma coisa diferente, ela vai ler o código, ver que a cor primária é essa, ver o contexto que ela vai ter que utilizar e as regras que ela vai ter que utilizar. Então a gente meio que faz um design system com um prompt injection, talvez. Acho que talvez seria a melhor forma de exemplificar isso. E a partir dessa exemplificação, ela conseguiria criar algo depois disso. Então eu vou dar outro exemplo na forma de construção de um botão. Ó, como seria a delimitação de um botão. Ó, tu tinha a tag primária, ó, a cor vai ser a primária, o size MD, começar o nome do botão, fechou a tag. Aí aqui tu tem um card. Ó, o card, ele vai ser card, title, aí ele vai ter o nome Plano Pro. E aqui vai ter o preço, e isso aqui vai ser o card especificamente. Beleza, a gente fez uma parte de um botão e uma componentização de um card. Para IA, como é que seria? Ó, o CTA button, ele vai ter um react aqui, vai ser um exemplo, cor primária, tarararara, contexto, ação principal, converter o usuário, importância alta, decisão. Aí aqui a gente tem tokens used, que é qual tokens tu vai utilizar. E isso daqui, esse contexto aqui, também pode ser referenciado como um token de utilização. Não no sentido de token de geração ou de input, mas como se fosse pedaços, fragmentos daquele item específico. Então, nota que tu vai usar exemplificações, regras também, apenas usar um CTA primário por sessão, sempre usar o verbação, começar a testar, criar, deve parecer acima da dobra go, conversão, aí tem as variações secundárias, então comportamento da AI behavioral, se objetivo, conversão, fazer um CTA button primary, então tu tem regras de utilização disso, e quando tu criares o teu design system completo, com esse tipo de regra, no vibe coding, o teu sistema ele tende a ser mais coerente. Mais coerente e consistente, beleza? Então, quando tu notas que o design system ele é uma exemplificação para o desenvolvedor front-end, para o designer, ele vai pegar aquela informação e recriar com certa consistência. Agora, quando se trata da IA, tu não vai apenas dar os dados do sistema ou criar aquela componentização feita eu mostrei no Design System Brasil. Tu vais adicionar contexto de utilização, regras, comportamento da IA, para que quando ela lê aquelas informações, ela crie com consistência. Porque além de ter
ter referenciado as cores, as formatações, a tipografia, os componentes, tu vai ter, beleza, esse componente só pode ser utilizado dessa forma, esse componente só pode ser utilizado dessa forma, esse componente só pode ser utilizado daquela forma. E aí isso vai funcionar legal para aquilo que é o teu sistema se manter consistente em design, beleza? E é esse tipo de coisa que o Alan Nicholas ele faz para funcionar bem e manter a consistência dentro do todo o brand dele. Então ele, dentro da Academia Lendária, ele vai criar um sistema, cria bem bonitinho, porque ele tem um design system bem feito para IA, para vibe codar. E aí quando ele cria uma landing page, mantém-se dentro do brand dele, mantém-se dentro do brand daquilo que ele quer atuar. Essa aula específica, esse vídeo é a introdução da aula de design system que eu tô preparando para minha comunidade. E essa comunidade, ela tá aqui na descrição e você pode entrar lá. Quem comprou a primeira masterclass vai ganhar essa aula de bônus. Não só essa aula, esse treinamento completo, que vai ser quase um mini curso. E esse mini curso eu irei vender. E eu não tenho nenhum problema de falar isso. Por quê? Porque é um curso completo. Eu vou ensinar a como fazer não só o design system, como eu tô ensinando agora, e aprofundar alguns tipos de conceitos para vocês entenderem como replicar isso, além de criar um design system na prática junto com vocês, ou extrair um design system de algum site e fazer um design system para IA Pro para que você consiga replicar, beleza? E aí eu vou tentar trazer alguns conceitos de design, trazer talvez um designer um pouco mais robusto do que eu para poder, eu não sou designer na verdade, mas trazer um designer de verdade para poder dar uma aula específica sobre design, sobre componentização de cores, sobre utilização dessas coisas, beleza? Se você gostou dessa aula, já clica no gostei. E se você quer aprender mais sobre design system, AI, AIOX e outras demandas, senta o dedo no like e se inscreve no canal e entra no Miners e pede lá: eu quero design system. É isso.